A artrose não é um destino inevitável e geralmente não causa dor. Como se proteger de dores e cirurgias desnecessárias, você descobrirá neste vídeo. Portanto, fique até o final. Suas articulações vão te agradecer para sempre. Agradecer. Você já se perguntou por que tantas pessoas, apesar dos medicamentos e das que não obtêm alívio duradouro? A verdadeira razão não está, como frequentemente se afirma, no desgaste da cartilagem, que ele está danificado ou os ossos se esfregam. Em vez disso, existem fatores surpreendentes, como tensão muscular e fáscias, que estão negligenciados. E o que é ainda mais incrível é que sua cartilagem, suas articulações, podem se regenerar. Você só precisa saber como. Neste vídeo, você aprenderá coisas que podem mudar sua vida. Eu já descrevi isso há muito tempo, de forma intensa e muito detalhada no livro A Mentira da Artrose. E por que eu considero a artrose uma mentira? Tudo isso vem agora. A maioria das pessoas pensa que a artrose é totalmente normal. Eles comparam isso com seus carros. A partir de uma certa quilometragem, o rolamento da roda quebra ou o pneu não tem mais perfil. E assim é também com as articulações. Quanto mais tempo se usa, mais elas se desgastam. E a cartilagem nas articulações fica cada vez mais fina, mais fina, mais fina, mais fina. E então, em algum momento, é osso sobre osso e nada mais funciona. E a maioria também pensa que isso é totalmente normal e não tem nada a ver com isso. Se movem de alguma forma ou como se movem, mas isso simplesmente acontece. Frequentemente ouço o argumento de que em tempos antigos as pessoas viviam apenas 40 ou 50 anos. Isso não era um problema, pois não viviam mais do que isso. E a cartilagem durou tanto tempo, mas agora que estamos envelhecendo, esse problema surge. O problema surge e, por isso, é totalmente normal que se use articulações artificiais. Precisa começar. Para ser mais preciso, a maioria pensa que quando há dor e, ao mesmo tempo, uma artrose na articulação, então isso estaria vinculado causalmente, ou seja, dependente um do outro. Assim, a dor estaria presente porque a cartilagem se desgasta e se torna mais fina. A maioria acredita que a genética é a responsável. Seria, portanto, como já foi mencionado anteriormente, embutido. Mas hoje também sabemos sobre a epigenética, que apenas uma pequena porcentagem dos genes realmente são tão fixos que não podem ser alterados. E essa é também a nossa experiência. Como podemos mudar isso? Podemos mudar isso através do movimento. Podemos alterá-lo ao treinar os músculos de maneira diferente para que possamos criar outras tensões. Isso será explicado em detalhes mais tarde. E assim surge uma abordagem completamente diferente e uma perspectiva diferente sobre como você pode lidar com sua artrose. Para que você entenda como lidamos com a dor e a artrose, as dores surgem, como a artrose se desenvolve, como vemos isso, vamos analisar isso juntos. Vamos pegar uma articulação qualquer, que tem uma cabeça e uma cavidade, e como disse, isso pode ser qualquer articulação do corpo. Então, há uma cápsula que mantém tudo junto. E que tem uma membrana interna, a chamada membrana sinovial, e lá é produzido líquido sinovial. E neste líquido sinovial há muitos materiais e componentes para a cartilagem. E a cartilagem que está aqui do outro lado serve para isso, para que o movimento flua bem, deslizando suavemente e um pouco amortecido, para que não haja impacto de osso sobre osso. E a cartilagem se nutre quando ocorre o movimento, quando os ossos pressionam-se mutuamente. A cartilagem é comprimida, os resíduos são eliminados e os novos nutrientes, quando é relaxada novamente, entram. E assim se forma uma articulação, e as únicas partes que provocam o movimento são os músculos. Os músculos puxam, por exemplo, com uma força aqui, então na verdade o osso se moverá nessa direção. E sempre que uma força atua lá, e os músculos que estão sendo puxados encurtam, enquanto os músculos do lado oposto ficam mais longos. Caso contrário, não funciona. Então, quando estico meu braço, o que era curto aqui fica mais longo e do lado oposto, o que era longo fica mais curto. E quando dobro o braço novamente, isso. O que era curto antes fica mais longo e o que era longo antes fica mais curto. E sempre que faço todo esse movimento, tudo está bem. E nós observamos. Agora, com as forças, vamos ver o que acontece quando nos movemos pouco. Dissemos no início que os movimentos não são totalmente executados. No final, trata-se sempre de ângulos de movimento não utilizados. Então, voltando ao exemplo, se eu movesse meu braço apenas assim,
E esse ângulo e não usar a extensão completa por um longo tempo ficaria cada vez mais difícil. Fazer isso. Por quê? Porque os músculos e fáscias se adaptam. Os músculos se adaptam à sua estrutura de tensão, controlada pelo cérebro. E as fáscias são elementos que estão intrinsecamente entrelaçados com os músculos. Eles precisam fazer todos os movimentos. Mas o corpo sempre se adapta a tudo que é feito com ele. Se fizermos determinados movimentos, é como um treino. Portanto, treinamos praticamente 24 horas por dia. Claro que dormimos, mas também treinamos enquanto dormimos, porque, por exemplo, durante o sono o corpo permanece em uma posição determinada, talvez aqui, e também nesses ângulos, e esses ângulos permanecerão assim durante a noite, a menos que seja diferente no sono, que não são usados. Assim, tudo o que o corpo faz é um treino. Hoje em dia, é comum que certos movimentos não sejam mais realizados. Por exemplo, nós nos esticamos para trás apenas muito raramente devido à rotina não encontra espaço para isso. E se estamos sempre sentados e puxados para frente e o movimento contrário não ocorre, então algo se torna mais curto. E o que eu expliquei agora sobre o tronco também acontece no joelho. Isso ocorre na cintura, isso ocorre no ombro. E assim, surgem desequilíbrios entre os diferentes grupos musculares e entre as conexões faciais. E assim, surgem forças com as quais o corpo não consegue lidar bem. Olha, dissemos que se agora puxarmos para cá, nesta direção, então é necessário ceder algo do outro lado. E para que isso possa ceder de forma que a articulação tenha uma boa direção, é criada uma pequena tensão de comando. ST para tensão de comando. E essa tensão de comando você pode imaginar como talvez você já tenha visto na Baviera ou na Áustria, quando um mastro de maio é erguido. Sim? Um tronco imenso que agora deve ser levantado. De um lado, 3 ou 4 homens estão puxando e puxando na corda grossa, e do outro lado está apenas um com uma corda mais fina que está segurando firme. E aí a gente se pergunta, ele está realmente acabando com o trabalho deles? Ele faz isso ainda dificulta mais para eles levantá-lo. Mas o objetivo desse puxão é que esse maibão não possa cair para o lado e não ninguém se machuque. Portanto, o movimento está assegurado. E assim você pode imaginar aqui na articulação, porque quando o movimento articular acontece e os músculos puxam a articulação em uma direção, forças muito pequenas se formam na direção oposta, que são ajustadas de modo que a geometria da guia articular é ótima. E agora dissemos que não executamos certos movimentos. E isso faz com que os músculos e as fáscias puxem com mais força do que deveriam. E esse puxar mais forte pode ser visto aqui na ilustração, porque quando agora é puxado com mais força, há uma força nessa direção, até aqui, talvez. E essa força, diferente da tensão de controle, não pode ser ajustada pelo cérebro, porque ela está muito mais relacionada às fáscias, que oferecem cada vez mais resistência e não podem ser ajustadas pelo cérebro da forma ideal. E isso significa que no momento em que essa força puxa, pode-se construir aqui um paralelogramo de forças com uma nova resultante. E então você vê essa resultante, que agora aponta em uma direção diferente da força original, como deveríamos mover o braço. Ou seja, essa tensão contrária dos antagonistas, ou seja, dos músculos que puxam em direções opostas, desempenham um papel no que acontece com a força total. E se agora houver uma leve tensão, isso tem o efeito de que aqui um pouco de força é construída dentro da articulação. E isso, enquanto for pouco, se traduz no ser humano por muito tempo, muitos anos. Não faz uma grande diferença. Mas já há um pouco mais de pressão da cartilagem uma sobre a outra do que realmente deveria ser. E pode ser que isso já signifique um pequeno desgaste. Isso também não é tão grave, porque se sabe da pesquisa com células-tronco que na articulação, as células-tronco estão ativas, e nossa interpretação é que estão ativas na articulação.
Para isso, o que acontece com um pequeno desgaste, onde se trabalha com isso, caem lascas, onde movimentos ocorrem um contra o outro. Sempre há um pequeno desgaste que pode ser reparado, pode. Então, que a cartilagem mantenha a espessura que normalmente tem. Mas o ser humano vive como vive, e todo esse desenvolvimento continua agora, isto é, alguns meses, alguns anos depois, dependendo da entrada do treinamento, vai a força talvez até lá, essa força oposta. Então podemos construir novamente um novo paralelogramo de forças. E você vê, isso já está indo em uma direção bem diferente. E isso significa que há ainda mais força na articulação, resultando em maior desgaste, vai aumentar. E agora vamos um pouco mais longe. Normalmente isso acontece na idade de 50, 60 anos. De repente a força é tão grande que fazemos novamente o paralelogramo de forças e você vê a força resultante entra na articulação. E agora uma articulação está bloqueada. E muitos pensam que uma articulação bloqueada é uma articulação que está de algum modo bloqueada por osso. Mas não, não é o caso. Porque de onde deve vir o osso? Mas as forças se desenvolveram, como mostrei aqui, que nem força vai mais para fora, mas através da tração, a força na articulação permanece e o movimento não pode mais ocorrer. Esses são os pacientes que têm o problema quando querem levantar o braço. Eles levantam ele apenas até aqui, e então a dor no ombro é tão intensa que não conseguem mais levantar. E no momento em que isso acontece, a força aqui na articulação é evidentemente muito maior do que realmente estava planejado. E agora, sempre uso o exemplo do pilão e do socador. Você tem um pilão onde coloca algo como grãos de pimenta que devem ser moídos, devem ser. Então você pega o pilão, que é mais grosso que a caneta aqui, mas é só para mostrar. Então se você colocar o pilão lá dentro, sobre esses grãos de pimenta, e movê-lo um pouco para frente e para trás, há também um desgaste leve, mas mínimo. O que você precisa fazer para quebrar os grãos de pimenta? Você precisa pressionar bem e depois mover. E então você tem imediatamente pó e a pimenta, os grãos estão moídos. E você imagina como em uma junta é exatamente a mesma coisa. Você tem aqui uma panela, você tem o pilão e ele se move nesta panela sob pressões normais. Há um pouco de desgaste que pode ser reparado. Mas se a pressão aumenta e se torna quase tão grande que já a força máxima de contrariedade neste sistema atua, então a força de aperto é tão grande que o Knobel não pode fazer outra coisa a não ser se quebrar e ser cada vez mais desgastado, desgastar-se. Isso é tudo sobre o desgaste. E o que dizer da dor agora? Você pode saber que a cartilagem em si não possui receptores de dor. Sim, você ouviu corretamente. A cartilagem não possui receptores de dor. Isso significa que a cartilagem não pode doer, e se desgastar, também não pode doer. Quando ele estiver completamente desgastado e em algum momento os ossos estiverem em contato, vamos analisar isso. Depois novamente. Sim? Mas em todas as fases da artrose, de primeiro, segundo e terceiro graus, onde simplesmente a cartilagem fica cada vez mais fina, não pode causar dor. Isso é importante saber, porque a dor que surge é atribuída a um contexto totalmente diferente. Imagine que aqui em cima está o cérebro, um pouco deslocado em relação ao tamanho agora, mas como imagem você pode entender. No momento em que as forças se tornam cada vez maiores e o corpo mede tudo, ele mede pressão, que mede tensão, que mede movimento, que mede até velocidade, que mede até aceleração. Sim, tudo isso vem de receptores que estão por todo o corpo, na articulação, na cápsula, nos tendões, nos músculos. E todo esse fluxo de informações vai aqui para o centro de processamento. E lá é calculado o que está acontecendo nesta articulação que estamos observando agora. E no momento em que o corpo mede, e essa é nossa experiência e nossa teoria, e ele mede que o desgaste devido a todos esses valores medidos é tão grande que o corpo não é capaz de reparar isso. Sim? Como o caracol no poço. O caracol sempre escorrega para baixo à noite e durante o dia sobe. Se ela escorregar mais do que consegue subir, acabará se afogando. Se ela escorregar apenas o quanto consegue subir, permanece igual. E se ela escorregar e conseguir subir mais alto do que antes, ela ficará até mais alta.
E com a cartilagem é exatamente a mesma coisa. Quando a cartilagem se desgasta até um certo ponto que o corpo consegue reparar, ela reage também não com dor, pois a ameaça não é tão grande. Essa é a nossa suposição, sim? E no momento em que ele percebe, certo, agora está sendo muito desgastado pelo movimento, ele se desgasta tanto que não consegue mais acompanhar a reparação. Então isso é uma ameaça à vida. Porque nos tempos em que surgimos, sim, não havia cadeiras de rodas, havia nenhuma articulação artificial. Se uma articulação estava quebrada e doía tanto que não se podia mais mover, isso não era uma boa situação para sobreviver. E por isso é uma ameaça à vida. E o que acontece? O corpo envia um sinal de dor. E nós chamamos essa dor, que eu desenhei bem forte, de dor de alarme. Por que chamamos isso de dor de alarme? Porque essa dor não tem nada a ver com o estado da cartilagem, mas é gerada apenas com base no cálculo da pressão da cartilagem umas sobre as outras, e no cérebro projeta. E ele é projetado exatamente onde faz sentido. Porque ele é projetado para onde eu pintei, ou seja, para este lado dos músculos que querem provocar o movimento. Sim, porque é lá que praticamente o problema acontece. Porque veja, se o osso deve ser puxado para a direita enquanto a tensão oposta à esquerda é normal. Se fosse, então o movimento aconteceria sem muita pressão, tudo estaria bem. Mas agora temos muita resistência dos antagonistas, dos oponentes, de modo que eles cedem muito. E isso significaria, no momento em que o movimento acontece agora e a cartilagem sob essa compressão é movida, friccionando, o desgaste seria muito alto. Portanto, o corpo interrompe esse movimento do músculo musculativo. E isso é realmente o absolutamente novo em nossa avaliação, que se pode traçar uma linha clara, traçar uma linha que deve mostrar entre o desgaste e o que acontece com a dor que é projetada pelo cérebro. Não existe, na maioria dos casos, não existe uma relação causal. Agora vem mais uma coisa. Cada articulação tem um determinado alcance de movimento, um determinado ângulo em que pode ser movido, para o qual é praticamente previsto geneticamente. E se agora dissermos que esse alcance de movimento vai daqui até aqui, ou seja, mais ou menos mais de 90 graus, 100 graus de alcance de movimento, de um lado para o outro. Então, isso significa que se eu movo minha articulação repetidamente de uma extremidade à outra movendo, que nesse momento a cartilagem é comprimida em toda a área, de modo que os resíduos são expelidos e quando eu o solto novamente, ele pode absorver os nutrientes novamente. Isso significa que ele está bem nutrido, pode se reconstruir, possui todos os materiais necessários, o que ele precisa, tudo certo. E no momento em que o movimento é restringido, esse processo também fica restrito. Portanto, assumindo que não podemos nos mover por causa da dor e que só conseguimos mover a articulação neste ângulo, sim, isso é cerca da metade. Pode-se supor que certas partes da cartilagem não são mais comprimidas e descarregadas. E isso se refere à nutrição. Isso significa que um movimento que fazemos menos, um movimento restrito, de qualquer forma já é uma subnutrição, por assim dizer, da cartilagem. E se ainda houver a dor projetada, que limita ainda mais o movimento, a cartilagem será ainda menos comprimida e descarregada novamente. Então, tudo isso que eu descrevi agora é realmente um beco sem saída para o cartilagem. Não há mais como sair. A pressão é muito grande, ele é triturado, desgasta-se mais do que consegue se reparar, e o movimento é restrito, o que diminui a nutrição. Essa é a armadilha dupla e dela resulta a diadrose. E agora vamos olhar para a realidade vivida. Alguém sente dor e primeiro toma analgésicos, o que é normal e aceitável, fazer por um curto período.
mas não vai embora. Em algum momento ele vai novamente ao ortopedista, por exemplo, e ele diz que então precisamos fazer uma radiografia. E na radiografia vê-se que o espaço articular é muito, muito fino. E isso já é um sinal de que a artrose está em estágio avançado, porque a cartilagem deveria criar uma distância entre os ossos. E quanto menor a distância, menos cartilagem existe. Então começa o que sempre acontece. Se a dor não pode ser aliviada de outra forma, chega-se à conclusão de que, da nossa perspectiva, é a conclusão errada de que se deve agora implantar uma articulação artificial deve. E agora você provavelmente está se perguntando, sim, o Roland está falando algo aqui, e como ele está tão certo disso? E por que mais ninguém sabe? Então só posso dizer, coloque-se na situação de um médico que está anos lidando repetidamente com pacientes que têm dores e, ao mesmo tempo, artrose. E 2 a 3 anos depois, inicialmente uma leve artrose de primeiro grau, e 2 a 3 anos depois, esse paciente volta ao médico, porque as dores simplesmente não melhoram. Ele quer reduzir a medicação para a dor e assim por diante. Sim, tentou de tudo, mas nada funciona. E a dor aumenta, e então uma nova imagem é feita e vê-se que a cartilagem está mais desgastada, o espaço articular ficou ainda menor. E assim, ano após ano, com centenas, talvez milhares de pacientes, sempre observa-se novamente mais dores, mais osteoartrite. Assim, pode-se concluir que a dor está relacionada à artrose, de alguma forma. Embora não totalmente, pois frequentemente há descobertas acidentais que mostram que há artrose nas articulações. Mas esta paciente, não sente nenhuma dor. E, ao mesmo tempo, também existem dores intensas que fazem os pacientes sofrer. Mas apesar de essa dor estar presente, não se consegue detectar artrose. Isso deveria ser um sinal de que algo não está certo nisso. A avaliação de que artrose significa dor e que mais artrose significa mais dor. E agora você pode estar se perguntando, bem, isso tudo parece bom e compreensível, mas como eu cheguei a essa conclusão? E eu preciso te dizer que tive o grande privilégio de não precisar pensar nisso. Pensar sobre o que está relacionado, mas meu caminho é que nós percebemos cada vez mais que certos exercícios e, posteriormente, a osteopressão que relaxa os músculos resulta na redução da dor. E aplicamos isso várias vezes e frequentemente havia pacientes que tinham apenas uma pequena artrose, e então sempre surgiam mais casos de artrose de grau avançado. Notas. E isso é agora mais um caso especial. Porque a artrose de quarto grau, lembre-se do desenho que vimos antes. Isso é caso igual a zero. Então isso significa que há contato ósseo em certas posições das articulações, cérebro com os ossos. Bem, e qualquer pessoa normal pensa, sim, isso deve doer. Pense que você bate a canela em uma mesa de centro baixa. Sim, a canela dói, porque o osso dói, porque está sendo pressionado, porque simplesmente há força sendo aplicada. O que acontece na artrose de quarto grau? Dissemos que a cartilagem não possui receptores de dor. Isso é verdade, sim, mas quando os ossos estão em contato, o osso tem receptores de dor. Sim, e eu posso te dizer agora, e essa é a boa notícia para você, que tivemos muitos casos em que a artrose de quarto grau foi aliviada da dor. Pode ser, sim, essa articulação com essa artrose pode ficar sem dor e fortemente reduzida, se normalizarmos a tensão dos músculos e fáscias tem. E esse é um efeito que a pesquisa precisa descobrir nos próximos anos e décadas, sobre o que isso se deve. Não posso te explicar, porque, segundo meu bom senso, os ossos em ossos deve ser doloroso. Mas, como eu disse, temos muitos casos em que isso não ocorre e as pessoas voltam a poder se mover normalmente e quase não sentir dor ou não sentir nenhuma dor. Tem. E agora talvez consideremos o caso, ou seja, o seu caso, sim, você pode ter anos de dor em certas articulações e você não consegue lidar com isso. Mas houve sempre, de alguma forma, era possível, sim. E então, em algum momento, você vai ao médico e um exame de imagem é feito, e então é dito que é artrose. E então você automaticamente pensa, sim, agora sei por que sinto dor. Eu tenho artrose.
Então você também faz essa conexão automaticamente, porque você a sente. Você sente que seu joelho dói, recebe a informação de que ele tem artrose. Então é claro que a dor vem da artrose. Mas por que isso não acontece na maioria dos casos? Eu já expliquei detalhadamente e... Por fim, sim, não acredite no que estou dizendo, mas apenas experimente. E todo mundo tem pelo menos uma pessoa em seu círculo de conhecidos, amigos ou familiares, geralmente mais velha, que tem artrose e, se você tiver sorte, também artrose de grau 4. E por que digo isso? Se você tiver sorte, porque é um bom teste, sim. Porque se essa pessoa fizer nossos exercícios, ou se essa pessoa se terapeutas estão tratando, então a prova foi estabelecida. Mas agora vamos avançar um passo. Talvez você seja alguém ou conheça alguém que tenha colocado uma prótese para isso. E aqui, para deixar claro, não sou contra próteses, mas sou contra colocar próteses em situações em que ainda não são necessárias, onde não se deve colocar nenhuma sim. Fico muito feliz quando a articulação do quadril está destruída, a cavidade está quebrada, sim, cadeira de rodas. É o que se espera, então é ótimo que tenhamos pessoas que realizam implantes articulares. Próteses que permitem que as pessoas se movam normalmente novamente. Isso é absolutamente verdade e sou grato por isso. Mas, pela minha experiência, sei que na maioria dos casos em que essas articulações são instaladas, isso na verdade não seria necessário, porque outras abordagens que vamos discutir em breve levam à solução do problema. E se você instalar uma articulação artificial neste sistema, onde as tensões dos músculos e das fáscias são tão altas que a articulação original foi tão desgastada que levou a este grande desastre. Então reflita. Se a articulação artificial agora sob essas tensões é movida, o que acontece? Então haverá desgaste igualmente. E vindo da engenharia mecânica, existe uma relação drástica, uma relação negativa, ou seja, materiais altamente resistentes, como cerâmica e ligas metálicas, e assim por diante geram partículas muito finas. E há indícios, na verdade, há anos, de que em pessoas com articulações artificiais é necessário ter cuidado para que esse desgaste não entre no organismo chegue. E isso é apenas uma questão. A outra é que após essas operações existem todos os tipos de condições. Assim, algumas pessoas, após um certo tempo, quando a ferida cicatriza, estão inicialmente sem dor. Então há aqueles que acordam e a partir daí estão ainda mais afetados pela dor. Ou ele permaneceu o mesmo. De qualquer forma. Por favor, deixe claro, segundo o nosso modelo, como a dor é gerada. Ela é gerada porque a tensão está alta demais. E mesmo que agora, através da anestesia que afrouxa, a anestesia remove a tensão dos músculos, se a dor foi reduzida, se a pessoa continuar se movendo de forma tão restrita e reconstruindo toda a tensão, então a dor retornará. Esta é uma lei bem definida, porque isso explica por que a cirurgia não pode funcionar a longo prazo e de forma sustentável. Sempre deveriam ser feitas os exercícios correspondentes, mas se não forem realizados, a dor voltará. Vamos falar rapidamente sobre os analgésicos. Claro que muitas vezes podemos reduzir a dor com isso. Mas o que é a dor de alerta? A dor de alerta deve sinalizar ao portador deste corpo que algo não está certo e que ele pense de alguma forma o que posso fazer de diferente para que a dor de alerta não seja mais necessária. É um chamado. Faça algo. Não pode continuar assim, senão você vai demais. Estragado. Isso é o que está por trás. Isso significa que, durante o fim de semana, quando há um casamento ou uma importante conferência, claro que posso tomar analgésicos, mas aviso com firmeza contra fazer isso de forma permanente, porque isso contribuiria para a progressão da artrose. Porque então a dor, como um sinal inibidor, não te motiva a seguir em frente, porque você se prejudica. Isso está desligado, então o paciente pode se machucar. E agora vamos ver o que você pode fazer para eliminar suas dores, para regenerar a artrose, por assim dizer, reconstruir a articulação. Lembre-se do que explicamos o tempo todo. Temos ângulos de movimento insuficientes, resultando em tensões em certas áreas musculares e faciais, áreas que resultam em forças cada vez maiores na articulação. E os ângulos estão cada vez mais limitados. Então, o que devemos fazer?
Precisamos expandir os ângulos novamente, para que a cartilagem seja pressionada em toda a sua extensão e aliviada, para que sua nutrição aumente novamente. A pressão que ocorre ao mover-se na cartilagem, que se acumula na articulação, deve ser normalizada novamente. E quando isso acontece, a cartilagem tem a chance de se regenerar. Você pode perguntar por que isso ainda não foi notado. A resposta também é muito simples. Porque veja, se você tem artrose e continua se movendo como está habituado, você não faz nada a respeito. O que acontece na articulação? Sabe-se pela pesquisa que células-tronco migram na articulação, ou seja, precursoras dessas novas células de cartilagem que devem se regenerar. E eu tenho certeza de que isso também acontece. Mas se não houver mudanças na pressão e na nutrição, como as novas células formadas podem existir? Podem. Elas são esmagadas novamente. E isso, para mim, explica por que até agora, na abordagem normal, nunca foi observado. Porque simplesmente permanece sob pressão, que tende a aumentar em vez de diminuir. Essa é a explicação para isso. E se você considerar essas relações, ficará claro que a chave para a ausência de dor e a reconstrução da cartilagem nos músculos e nas fáscias está. Os músculos precisam ser ativados normalmente a partir de sua tensão, para que não haja muita resistência nos músculos. E as fáscias, que são inseparáveis e entrelaçadas como uma teia de aranha nos músculos, parcialmente grosso, parcialmente fino. A propósito, as fáscias também reagem a essas forças. Isso vai a tal ponto que se sabe que as fáscias, quando os músculos estão muito fracos, ficam mais fortes. E as fáscias têm a grande desvantagem em relação aos músculos, pois não podem ser controladas pelo cérebro. Isso significa que são como uma faixa elástica que puxa lá dentro e nada pode ser mudado. Mas é possível tornar as fáscias mais flexíveis com certas abordagens, para que voltem a trabalhar melhor com o sistema como um todo. E para estabelecer esse estado de maneira ideal e eficiente, com o mínimo possível de tempo e com o maior efeito possível. Por isso, desenvolvemos os exercícios, por exemplo. Os exercícios são uma combinação de alongamento passivo, alongamento ativo e tensão oposta, de modo que os músculos e fáscias que estão sendo exercitadas não apenas se tornam mais flexíveis, mas também mais maleáveis, mas também mais fortes. Não tenho nada contra músculos fortes, pois a força dos músculos é controlada pelo cérebro e ajustável. E no momento em que um músculo está forte e o corpo percebe que há excesso de força no músculo que prejudica o corpo, ele imediatamente regularia pelo cérebro. Sim, por isso precisa ser um treinamento especial. E é por isso que nossos exercícios são estruturados dessa forma, que o alongamento seja realizado junto com o fortalecimento em um único exercício, para que isso seja especialmente de forma a economizar tempo. E no momento em que esses exercícios são realizados, a amplitude de movimento, esse alcance de movimento, fica maior, de modo que toda a cartilagem pode ser comprimida e toda a cartilagem também pode se expandir novamente, por assim dizer, durante o movimento oposto e absorver os novos nutrientes. Então ele se alimenta melhor novamente. E para a dor, rapidamente não há mais razão, pois assim que as tensões são normalizadas, a dor geralmente é drasticamente reduzida ou desaparece completamente. Isso pode ser feito com os exercícios em questão de dias e semanas. E na osteoprasagem, o processo é ainda mais rápido, pois essa é a abordagem utilizada por nossos terapeutas. Aplicam osteoprasagem, osteocontusões e pressão óssea, ou seja, a pressão que exercemos sobre os ossos. E lá, trabalhamos nos ossos em pontos específicos, onde agimos diretamente sobre os programas, assim. É o nosso modelo, que exerce influência sobre o cérebro. E o que surge de muita tensão no cérebro é projetado na estrutura, ou seja, isso é normalizado diretamente no cérebro e ajustado a um nível normal para que tudo possa se mover novamente de maneira fluida. E além dos nossos exercícios, que são um treinamento para liberar pontos de tensão, porque em todos os lugares onde há estreitamento e muita força e pressão se acumulam, a tensão deve se abrir para que tudo possa fluir e a força se normalize. Além desses exercícios, a pressão e, em terceiro lugar, a massagem com rolo de fáscia.
É uma massagem com rolo de fáscia especial, onde usamos rolos específicos para garantir que as áreas dos músculos e fáscias onde há muita tensão sejam novamente reguladas por meio de determinados receptores, que são ativados por esses rolos especiais, são ativados, digamos assim. E, ao mesmo tempo, queremos reintegrar o metabolismo ao sistema. E esse é um ponto muito importante que você pode lembrar, porque em qualquer lugar onde o movimento é restrito, o metabolismo é drasticamente reduzido. Por quê? Porque o metabolismo só é normal e elevado no corpo quando há movimento. E se você estiver agora em áreas específicas onde quase não há mais movimento, por exemplo, na região do quadril e do ombro, quase não há metabolismo. E o metabolismo normalmente é gerado quando o movimento retorna. Mas na fase de transição da dor intensa, de volta ao movimento pleno, movimento que fazemos para tornar o sistema funcional novamente mais rapidamente, aplicando essa massagem de fáscia externamente, criando pressão suficiente para que os músculos e as fáscias são comprimidas. E quando você rola sobre elas, elas se soltam novamente. Isso traz água para as fáscias, o que melhora o deslizamento, e tudo isso junto resulta nessa eficácia extremamente alta que conseguimos com nossos métodos. E se você quiser experimentar tudo isso em você, como é sentir que a dor pode diminuir e de fato haver uma mobilidade se você tem artrose, então clique aqui e experimente. E agora de forma bem clara, porque muitos têm na cabeça que quando vem o diagnóstico de artrose, devem se mover menos e dizem que devem evitar o esporte, porque então o pneu que já está desgastado se desgastaria ainda mais. Sim. Por favor, se afaste completamente dessa imagem, porque não somos um carro com pneus, mas sim somos um sistema de células vivas que também podem se reparar. E falando em reparar, tenham em mente que falamos sobre a nutrição da cartilagem. De onde a cartilagem se alimenta? Naturalmente das substâncias que estão no corpo. E como as substâncias entram no corpo? Através da forma como nos alimentamos como humanos. Sim, e isso tem muitas outras aplicações. Mas lembre-se de que quanto mais alta a qualidade de sua alimentação for, melhor sua cartilagem pode se regenerar, porque os ingredientes são melhores. Sim, você pode pegar algo em uma loja de materiais baratos, onde você pode criar algo que apenas dure mais. Mas se você consumir nutrientes de alta qualidade, sua regeneração da cartilagem também pode ser da mais alta qualidade possível. E você encontra as informações no canal da Petra, doutora Petra Bakht, minha esposa, talvez você saiba, pois lá há muitas coisas interessantes para descobrir, como você pode se alimentar de forma saudável que também beneficia sua cartilagem. Shanxi de IS, Piramat agradável. Tron de flat flan de ré.